O Javier Milei realmente é o maior imbecil da face da Terra, né? Quer dizer, o cara está dizendo que vai proteger as fronteiras argentinas de uma suposta invasão brasileira. Tem que dizer para aquele, desculpa a palavra, tão cedo, né? O babaca do Javier Milei, que não tem um brasileiro querendo ir morar na Argentina, que tem muito argentino querendo vir morar no Brasil. O Milei, mais uma vez, se revela como um capacho de Trump e procura ficar imitando as más ações do Trump, as péssimas políticas do Trump e todo o arsenal de ações e medidas agressivas que esse presidente dos Estados Unidos está anunciando para esse mandato, que mal começou, né? Começou há poucos dias. Segunda questão que a gente pode levantar é que é uma ideia completamente fora das necessidades da época. As necessidades de nossa época são, no plano assim, mundial, mais geral, aquilo que a gente sempre tem batido aqui nessa tecla, de um novo tipo de globalização. Um novo tipo de globalização que corresponda a compartilhar o desenvolvimento entre as nações e os povos, aumentar a cooperação internacional, fomentar o desenvolvimento abrangente e inclusivo. E outro aspecto que está ligado a esse, de uma nova globalização, mas que é uma ideia que vem se cultivando na América Latina já há pelo menos 2, 3 décadas, de políticas efetivas em nome disso, que é a questão da integração continental, que foi fomentada com a criação de muitos organismos de integração, como o próprio Mercosul, que a Argentina é um país precursor do Mercosul. O Mercosul começa com a reunião, quer dizer, a ideia, né, fundamental do Mercosul começa com a reunião entre o Sarney e o Alfonsín, ainda nos anos 80. Depois é que vem os tratados com Itamar Franco e tal, e a Constituição do Mercosul propriamente. E depois vem os outros órgãos de integração, a Unasul, a CELAC, que também está problema aí, a gente vai comentar daqui a pouco. Mas então está na contramão, o Milei está na contramão da ideia geral da globalização de novo tipo e da ideia fundamental, que é indispensável para o desenvolvimento nacional de todos os nossos países regionais, que é a ideia da integração. Então ele está completamente fora da época e precisa ser condenado e execrado pelos governos progressistas da região e pelos povos, a começar do povo argentino. Essas medidas são absolutamente inócuas, né? Essa coisa de que alguém falou aí, Camboriú, né? A moeda deles, como está caro para nós na Argentina, o Brasil ficou barato para a Argentina. Então está havendo um fluxo ao contrário, né? Digamos, por incrível que pareça, está mais vantajoso o turismo argentino no Brasil, né? Então eles estão fazendo isso, né? E aí é inócuo ele fazer isso, né? Não há fluxo migratório hoje do Brasil para a Argentina, né? Então chega a ser burrice dele, né? Não há dinheiro na Argentina para fazer nenhum tipo de investimento público, nenhuma obra, e ele vai então gastar dinheiro para construir muros, né? O momento na verdade, quem vai para a Argentina são só os bolsominions fugitivos da justiça que ele acolhe, né? Na verdade, que ele esconde. Tirando esses, ninguém está indo, né? Isso, bem lembrado, né? Eu vi a entrevista do diretor-geral da Polícia Federal, né? Ele fala que quem está indo para a Argentina são essas pessoas que são os foragidos, né? Não é refugiado, é diferente, é foragidos, são os perseguidos pela justiça, não são perseguidos políticos, né? São os que cometeram crimes, né? Então, fora isso, vai gastar dinheiro à toa do dinheiro público argentino, vai construir outro muro com a Bolívia, vai fazer um castelo, vai murar a Argentina. É um absurdo, né? Exatamente. E, aliás, aqui, o Júlio César ele tem toda a razão, está dizendo que Milei é um agente estrangeiro, não é um imbecil. Porque imbecis, em geral, não viram presidentes, né? Mas o que acontece é o seguinte, tem até uma matéria na agência Sputnik, dizendo o seguinte, que se o... acho que valeria a pena já até entrar no tema da CELAC, né? Na falta de unidade latino-americana que levou ao cancelamento da reunião da CELAC. O Milei, na verdade, ele divide o continente para que o império continue imperando, né? Essa é a missão dele, é servir ao imperialismo. E com isso eu trago essa notícia aqui, ó. Reunião da CELAC é cancelada por falta de consenso, afirma a presidenta de Honduras, a Xiomara Castro. Diga lá, Zé. Pois é, isso é uma notícia ruim para todo esse processo que a gente acabou de se referir, da integração latino-americana, e para a própria questão que estava em tela. Porque tem muita gente dizendo, não, a reunião foi cancelada porque o tema ficou vencido, uma vez que se resolveu a crise entre a Colômbia e os Estados Unidos, eles chegaram a um acordo no próprio domingo, né, quando estourou a crise, então a motivação da reunião se perdeu. Não é verdade, o próprio comunicado da chancelaria hondurenha, porque a presidente de Honduras exerce a presidência pro tempore da CELAC, esse comunicado deixa claro que foi por falta de consenso. O que a gente precisa apurar melhor é exatamente quais são os países, quais são os governos que, digamos, resolveram sabotar a reunião e dizer que, porque a motivação da reunião estava superada, a reunião deveria ser cancelada. Porque isso significa realmente um boicote ao desenvolvimento da integração. Seria um momento importante, esta reunião extraordinária, para afirmar uma posição, ainda que o problema tivesse sido temporariamente superado,
entre a Colômbia e os Estados Unidos, mas para tomar uma posição de princípios contra esta avalanche de medidas anti-latino-americanas originadas no governo Trump, que inclui a questão dos deportados. O fato de Colômbia e Estados Unidos terem feito um acordo temporário não significa que o problema tenha sido efetivamente superado. Haja vista que, inclusive, a questão recrudesce em relação ao Brasil. Há novas notícias aí sobre medidas que o governo brasileiro está tomando exatamente para neutralizar essa agressividade do governo Trump contra os nossos nacionais que estão sendo deportados. Então, eu acho que é grave, uma derrota para os planos dos países que efetivamente lutam pela unidade. Bom, temos uma reunião daqui a pouco, que será em março, programada para a Colômbia, que vai receber a presidência rotativa. Então, essa reunião, o adiamento dessa reunião me parece uma derrota para as forças progressistas, mas lá adiante, em março, daqui a pouco, esse processo será retomado, mas eu acho que haverá dificuldades nessa reunião de março por conta de ações de governos como este aí. O Milei, estamos aí com um processo eleitoral no Equador que não se sabe no que vai dar, para a semana já, a eleição. O Equador é um país ocupado, né? Claramente ocupado. E um cara de direita, ele pode ganhar, ele pode ser reeleito. Então é muito difícil a situação em que governos de direita galvanizam o poder. Tem o caso de El Salvador, enfim, muitos problemas. O caso do Panamá, que apesar de que está em rusga com os Estados Unidos, é um governo reacionário. Então é difícil. A Argentina escolheu relações carnais com o Império, né?